Os irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Convido você mesmo assentado a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Nós vamos ler o de número 103. Livro dos Salmos, nós vamos ler o de número 103. Onde a palavra do Senhor nos diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós rogamos ao Senhor que nesse ajuntamento, e agora que acabamos de ler uma porção da Tua Palavra, que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração, que o Senhor, ó Deus, ilumine a nossa mente pelo poder do Espírito Santo, e nos ajude, ó Deus, a compreender a vontade do Senhor, ó Deus, e viver de acordo, ó Deus, com aquilo que o Senhor requer de nós. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Irmãos, durante todo esse ano nós temos falado a respeito da adoração e nós temos visto que a primazia daquilo que Deus requer de nós, de fato, é a adoração. Em tudo que Deus quer nos levar é esse entendimento que a adoração ao nosso Deus, Ele cumpre o propósito para o qual nós fomos feitos. Portanto, todas as vezes que nós desviamos desse propósito de adorar a Deus, nós desviamos do propósito para o qual o Senhor nos fez, e assim nós perdemos de vista exatamente tudo aquilo que nós temos em Deus, né? Esse contentamento, esse propósito, a finalidade, o entendimento dessa peregrinação aqui na terra, saber que a nossa vida ela passa muito além do que apenas questões circunstanciais. O entendimento disso, de que Deus continua sendo bom, mesmo diante de dificuldades, de situações que nos atingem de diversas maneiras,
é aquilo que Deus quer nos levar, de saber que nós estamos ligados a uma história muito maior. O cristianismo é algo interessante que a gente precisa entender que a aplicação dele, ela é individual, mas o chamado de Deus para a nossa vida, ela sempre nos mostra que a nossa vida está ligada a uma história, e é uma história da redenção. Ele nos chama, nós temos sim experiências pessoais, individuais com o nosso Deus, mas na maior parte da nossa trajetória nós não podemos esquecer que a nossa vida está ligada a uma história muito maior. Portanto, nós somos chamados a ver a nossa carreira cristã não a partir da nossa perspectiva ou das coisas que aconteceram na minha vida, na sua vida individualmente, mas o Senhor sempre nos chama a olhar para a história maior. Nós estamos ligados a essa história da redenção de um povo separado por Deus e que tem sido abençoado por Deus ao longo da história e sendo preservado por Ele. Portanto, é algo muito maior, e esse salmo nos leva a isso. Mas eu gostaria de lembrar, nessa semana eu sei que nós, não tanto aqui no Brasil, mas se comemora, o Dia de Ações de Graça, e é interessante lembrar da história, quando foi estabelecido esse dia. A gente conhece a história dos cristãos descendo ali da Inglaterra, sendo perseguidos, mais ou menos no ano 1620, e eles descem então para formar ali os Estados Unidos, e ali no primeiro momento, depois que eles desembarcam de um navio, do Mayflower, eles começam a experimentar uma série de situações muito problemáticas, e uma delas, lá no inverno de 1620, uma pequena comunidade foi devastada, eram cristãos, eles foram devastados por doença, pela fome, eles perderam toda a colheita ali, e só que já no ano de 1621, na primavera, eles receberam uma ajuda e eles começaram agora a colher aquilo que eles tinham plantado. E nessa primeira colheita, mesmo ainda, eles estavam diante de várias histórias de sofrimento, de mortes, de enfermidades que tinham acontecido muito próximo. Eles resolvem então fazer um culto de gratidão quando eles tiveram a primeira colheita e de louvar a Deus. E assim o governador ali do local, ele registra o porquê do dia. Então ele diz: porque o Senhor foi bom e misericordioso conosco, rendamos graças ao seu nome. Então esse foi o primeiro dia de ações de graças, ou seja, era uma mesa simples, um povo machucado, mas que eles agora estavam celebrando a um Deus fiel. Assim como a gente olha para o Salmo de número 103, ele é um convite ou uma convocação, muito mais do que um convite para bendizer ao Senhor por tudo aquilo que Deus tem feito. E assim, esse entendimento precisa brotar no nosso coração. Gratidão não nasce da ausência de dor, mas é da presença da graça. A gratidão, ela nunca vai nascer apenas pela ausência da dor. Nós precisamos compreender que é exatamente a graça de Deus em nós e celebrar essa graça do Senhor que nos faz, de fato, ser gratos ao nosso Deus. E a gratidão nos livra de muitos males em nosso coração. Ao olhar para esse texto, para esse Salmo de Davi, que é uma convocação à alma, ele chama a alma a bendizer ao Senhor, nós temos algumas lições para destacar e aplicar na nossa vida e na nossa caminhada. Primeira coisa é exatamente isso, que o texto ele não faz apenas uma sugestão, mas é uma convocação da alma para adorar ao Senhor. O verso 1 e o verso 2, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. A força do texto, das palavras repetidas aqui, bendize, nós sabemos bem que ele não está fazendo uma sugestão. No texto aqui é uma ordem, é um imperativo no texto. Portanto, ele está chamando aqui, convocando, literalmente ele diz: todo o meu ser, ou toda a minha identidade, bendize, ó minha alma, ao Senhor. É um chamado a um louvor completamente integral aqui. Portanto, quando nós olhamos para o texto, nós vamos compreender que a ordem que Deus dá, o entendimento da ordem, ela é sempre maior, ela sempre vai passar por cima do que eu sinto, do que eu acho, do que eu penso.
né, das minhas emoções, né, se eu estou sentindo que eu deveria louvar a Deus ou não. Não é isso que está aqui como critério para que a gente possa adorar o Senhor. A palavra do Senhor sempre nos coloca nessa perspectiva. Ou seja, se nós não ordenarmos a nossa alma que louve ao Senhor, nós corremos o risco sempre de olhar para as circunstâncias. E se nós olharmos para a circunstância, a nossa caminhada cristã, ela sempre vai ser uma caminhada cheia de problemas ou anedonias. Muitas vezes falar, eu não estou com vontade de estar com o povo do Senhor, eu não estou com vontade de ir para a igreja, eu não estou com vontade de orar ou de estar na presença do Senhor, porque nós sucumbimos a sentimentos, a emoções. E o texto é claro, mostrar que se nós não entendermos aquilo que Deus nos manda e ordenar a nossa própria alma para que faça isso, possivelmente nós mergulhamos numa vida de completo descontentamento, porque nós olhamos para as circunstâncias. E se nós olharmos circunstancialmente, todos nós hoje nós temos algum motivo de preocupação, talvez alguma dor, alguma enfermidade, alguma preocupação, algum problema familiar, né, alguma coisa que nós estamos passando que a gente não sabe nem dizer o que. Possivelmente nós temos isso, e se nós sucumbirmos a essas sensações e sentimentos, nós não vamos compreender nunca qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Portanto, a gratidão ela começa dentro de nós, antes de transbordar para fora de nós. Ela começa dentro, ela começa com esse entendimento, para que depois ela transborde para fora de nós. E assim a gente vai ver que Davi aqui aprende a ordenar a sua alma e aprende também que o louvor é uma ordem, não é um sentimento. Então ele diz, minha alma bendize ao Senhor. É interessante notar, Agostinho falando a respeito disso, ele diz assim, minha alma é lenta para lembrar, mais rápida para esquecer, portanto devo chamá-la para louvar. Né? Todos nós somos assim. Todos nós temos uma lentidão para lembrar daquilo que Deus já fez na nossa vida, mas nós somos rápidos para esquecer. E assim, aquilo que a palavra de Deus nos chama hoje é, alma, acorde, lembre daquilo que Deus já fez na nossa vida. Lembra aquilo que Deus já fez na história do povo de Deus. Lembre-se e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É necessário uma ordem para a nossa vida. Mas há uma segunda coisa que nós aprendemos no texto, verso 3 a 5, nos mostra que nós precisamos cultivar essa memória das bênçãos pessoais. Então ele diz, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Nós temos aqui algumas situações no texto. Primeiro ele diz, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, ou seja, literalmente, se a gente for traduzir esse texto, seria torção moral, culpa pervertida, ou seja, é Deus quem nos perdoa quando nós pecamos contra Ele de maneira consciente. Quando nós cometemos pecados contra Deus, sabendo que nós estamos pecando diretamente contra Deus. Não é algo que, por isso que a palavra de Deus ela faz distinção dessa iniquidade, do pecado, né, mostrando, e no texto, literalmente, quando ele fala de iniquidade, é um pecado que nós cometemos diretamente contra Deus, ofendendo a santidade de Deus, e que nós sabemos que estamos fazendo isso. Já pensou nessa perspectiva? Se Deus então não seria, ou Ele não teria agora a condição de nos eliminar da sua presença, chegar diante de Deus e insultar a Deus com os nossos pecados e fazendo isso de maneira consciente. Aí a palavra de Deus nos fala, e no final desse texto, por isso que ele fala da sua misericórdia, falando de tamanho, né, da extensão dela, de como que Deus olha para a nossa vida, Ele olha para tudo isso e mesmo assim Ele nos perdoa. Mas Ele nos perdoa por causa de Cristo. Tanto é que o texto, quando ele diz, Ele sara todas as tuas, Ele perdoa todas as tuas iniquidades,
e depois ele fala da cova, redime a tua vida, o termo é Goel, ou resgatador. É aquele mesmo termo que é usado lá em Ruth, né, para Boaz. E esse termo ele é chave nas Escrituras, porque literalmente, em última instância, o resgatador, o nosso resgatador é Cristo Jesus. Todos os Goels que apareceram no Antigo Testamento eram figuras ou prefiguração do Cristo que viria para nos resgatar. E somente por causa dele é que, de fato, ele perdoa as nossas iniquidades, ou essa torção moral. Ou seja, quando nós pecamos e pecamos de maneira consciente. Perdão é o primeiro benefício. A cura que flui desse benefício, então o texto nos mostra, Deus supre as maiores necessidades com a sua graça mais profunda. Olha a sequência do texto, Ele perdoa, isso está dizendo do nosso passado. Ele sara, Ele está falando das nossas feridas. Ele redime, isso aqui literalmente está ligado à morte, e à morte por causa do pecado. Ele coroa com misericórdia, Ele satisfaz a nossa alma. Assim, diante de, quando nós falamos da história desses puritanos, diante de perdas, enterros, eles puderam agradecer ao Senhor, porque da mesma forma como o texto está apontando, eles percebiam que havia algo muito maior para celebrarem diante do nosso Deus. Assim nós temos nesse texto, no verso 4, redenção e coroação aqui, nós já falamos a respeito disso, tudo isso vai apontar para aquilo que agora nós temos, literalmente nós temos em Cristo Jesus. Deus não apenas salva, nos salva da morte, Ele honra, Ele acolhe afetivamente, é aquilo que o texto nos mostra. E ainda nós temos uma terceira sentença no texto que nos ajuda a compreender. Do verso 6 até o final, nos mostra que celebração das obras de Deus é algo que nós precisamos fazer ligados à história do seu povo. Nós somos esse povo do Senhor, portanto, como eu falei no início, nós nunca poderemos olhar para a nossa vida de forma individual. E nós temos vários movimentos ao longo da história, movimentos dentro do cristianismo que te leva a pensar que a sua vida ela deve ser vivida de forma individual. Você olhando de si para si, né, querendo as bênçãos de Deus apenas para si. Olhe para aquilo que a palavra de Deus diz. Em nenhum momento isso é aquilo que Deus requer de nós, pelo contrário, quando Ele diz que Deus nos abençoa, é para que nós possamos, com a bênção de Deus, tornar o nome dEle conhecido. Sempre há um propósito, sempre há uma finalidade, e a finalidade última sempre vai ser a glória de Deus. Se nós perdermos essa perspectiva, nós perdemos a própria perspectiva da vida, da nossa história, e nós começamos a achar que o cristianismo é apenas algo para mim, para a minha vida, para a minha própria história. Mas gratidão também é memória comunitária. Davi revisita a história de Israel aqui, os peregrinos aqui também revisitaram a sua história, perseguição, travessia, perda, cuidado de Deus. Quando nós olhamos para a nossa história, nós revisamos também a igreja que Deus tem preservado ao longo dos séculos, as famílias que estão sendo restauradas ao longo do tempo, né, os livramentos, as provisões, as conversões. Por isso que quando nós estivermos enfrentando problemas individuais, problemas familiares, nós precisamos olhar além de tudo isso e perceber, olha, se Deus já restaurou aqui, Ele vai restaurar a nossa vida também. Se Deus já restaurou tantas famílias, por que não vai restaurar a minha? Se Deus já curou tantas pessoas, por que Ele também não poderia me curar? Se Deus não livrou tantas pessoas ao longo da história, que é o mesmo povo, por que Deus não faria conosco? Portanto, nós precisamos revisar a nossa própria história e saber que nós estamos ligados a essa história maior e essa história da redenção. A gratidão, eu sei que ela pode ser pessoal, mas ela sempre se torna uma convocação universal. Ela se torna uma convocação universal. Portanto, os peregrinos aqui são chamados a uma comunidade inteira a agradecer ao Senhor.
Mas é interessante que aí no final do texto ele convoca tudo. Então, depois de toda a comunidade de falar a respeito da forma como Deus nos trata, ele fala: não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui consoante as nossas iniquidades, né? Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os temem. Então, de novo, ele usa outra metáfora. Vocês querem entender melhor quanto o Oriente, disto o Oriente do Ocidente? Aí ele diz: assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E aí ele diz: o Senhor conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe como é a nossa vida e nós precisamos também entender isso. Mais uma metáfora que a palavra de Deus usa sempre para mostrar o que é a vida. Então ele diz: os nossos dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. A nossa vida, nessa realidade primeira aqui, ela é muito rápida, ela é muito curta. Por isso que a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos olhar essa perspectiva. Ele diz também de neblina em outro texto, que aparece por instante, logo se dissipa. E muitas vezes nós não olhamos para essa perspectiva. Essas coisas passam, a nossa vida passa, e ela passa muito rápido. Mas aquilo que nós precisamos lembrar é que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Depois de falar a respeito de tudo isso, ele também chama os anjos. Então ele diz: todos os seus anjos valorosos em poder, ele diz: bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor. Para que a gente perceba que às vezes nós até cantamos hinos sem perceber a ordem, né? Quando o autor do hino Santo, 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 ele escreve o hino de número 11 do nosso cenário, ele queria que a igreja se lembrasse que o louvor não é local, ele é global, ele é comunitário. Perceba as 3 primeiras estrofes, ele diz Santo, 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 então ele não coloca no singular, ele fala: louvam nossas vozes. Na segunda estrofe ele diz: nós os pecadores. E na terceira estrofe ele diz: todos os remidos. Quando o autor escreve esse hino, ele escreve nessa intencionalidade. Olha, quando nós louvamos a Deus, nós precisamos entender que nós estamos todos juntos e ligados à mesma história. Portanto, a nossa gratidão, ela precisa passar acima de tudo isso. Mesmo que hoje você esteja vivendo uma circunstância difícil, você é chamado a louvar a Deus porque há algo maior acima de tudo isso. E é quando nós entendemos isso, começamos a adorar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, por toda a história da redenção, é que nós começamos a passar de maneira mais tranquila, e a gente entender alguns percalços na nossa vida, naquilo que é individual, sem olhar e voltar os nossos olhos para nós mesmos. Esse ensimesmar, ou se voltar para dentro, é a pior coisa que nós podemos fazer na nossa trajetória como igreja, como povo do Senhor. Olhe para fora, olha para aquilo que Deus está fazendo na história da igreja, do povo do Senhor, na história da redenção. Muito mais do que olhar para a circunstância que você está vivendo hoje. Tome alento nisso e de saber, olha, se Deus está fazendo, vai chegar o tempo, vai chegar a hora que Deus vai colocar a mão, que Deus vai retirar, ou que Deus vai me fazer entender o porquê eu estou passando por aquilo que eu estou passando. Mas nós precisamos manter a nossa alegria, o nosso contentamento, e não deixar que a nossa adoração ela tenha rompimentos ou rupturas por causa de questões circunstanciais. Eu quero concluir nessa manhã. Aqui nós temos, diante do Salmo 103, uma mesa dos peregrinos, que a gente aprende então que a gratidão ela é comandada. Gratidão ela é comandada, ela não brota naturalmente, ela precisa ser comandada. Dê ordem à sua alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor.
Dê ordem à sua alma diante das circunstâncias. Não espere sentir, obedeça. A gratidão ela é fundamentada, ou seja, por que nós somos gratos? Porque Ele perdoa, Ele cura, Ele redime, Ele coroa, Ele satisfaz. É o que o texto diz. É o que o texto está dizendo. A gratidão ela é histórica também, assim como Deus sustenta o povo de Israel, assim como Deus sustentou o seu povo ao longo da história, assim como Deus sustentou as pessoas que fundaram essa igreja ao longo dos anos, completando quase um século, assim o Senhor está nos sustentando também. A gratidão, depois ela aponta para algo missionário. Quando nós agradecemos, nós mostramos ao mundo em quem nós confiamos. Então nós repetimos como Davi e com os peregrinos: bendize a minha alma ao Senhor. Nós temos agora muito mais motivos de adoração. Como eu falei, o termo que é usado para redimir é o termo que se aplica aos atos de Cristo Jesus. Quando nós falamos a respeito de cura, de perdão, de coroa te satisfaz, nós estamos falando da obra de Cristo Jesus consumada na cruz. Portanto, nós temos sim motivos para adorar o Senhor, para bendizer ao Senhor, mesmo que a circunstância hoje te diga o contrário. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos orar? Se você pudesse colocar em pé, nós vamos orar nesse instante.